se você puder pegar aí a sua Bíblia, se tem um caderno de anotações e quiser anotar também, posso enviar para você também aquilo que a gente vai conversar aqui. Eu posso te enviar por WhatsApp. É só salvar o nosso WhatsApp ali, que a gente tem trocado mensagens, enviado mensagem para você. E você pode salvar o nosso WhatsApp e me mandar uma mensagem assim: olha, eu quero os textos, aquilo que a gente conversou na aula de hoje, e eu mando para você, envio para você aqui com muita alegria o material que a gente tem preparado. Nós vamos começar aqui uma jornada, né? Sempre vai ser aí em torno de 45 minutos que nós vamos ter o momento do estudo da palavra de Deus e da Bíblia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. E a gente sempre, quando vai estudar a Bíblia, nós fazemos uma oração, oramos a Deus. Por quê? Porque quem inspirou, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, a palavra de Deus foi o próprio Deus. Então, é, a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor, porque o autor, que é Deus, está conosco no momento em que a gente estuda a Bíblia, no momento em que nós nos encontramos com a palavra de Deus. Então, se você quiser anotar, pode anotar. Se quiser pegar a Bíblia, pegue a Bíblia. É, talvez você pense assim: ah, qual Bíblia que vai ser usada, né? Que Bíblia que eu uso? Não, a tua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, quem sabe você manda uma mensagem para mim e eu consigo uma Bíblia para você também, tá bom? Mas, é, só fazendo aí uma introdução, nós vamos abranger é, a Bíblia, o livro todo, nesse período que nós vamos estudar a Bíblia. Vão ser 12 semanas. E ao final das 12 semanas, nós vamos ter um certificado e desse momento que a gente está estudando. Então, vai ter um certificado no final. E e esse certificado, se você faz faculdade e tudo mais, vale também como horas complementares, que nós vamos disponibilizar para você no final, quando a gente terminar aí as 12 semanas. Então a gente começa aqui, toda semana o link é o mesmo link do Zoom, é um link permanente, então a gente pode estudar e estar juntos aí durante toda a semana. Todas as semanas nós vamos ter o mesmo link. Então salva esse link também, favorita aí no WhatsApp para você não perder esse material. Bom, então vamos começar esse momento então de estudo da palavra de Deus. E vamos orar ao Senhor. Se você conseguir e puder fechar os olhos, tudo bem, para orarmos a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, e a gente pode te conhecer, conhecer o Senhor através da tua palavra, que o Senhor se revela a nós. Nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar a entender a palavra, colocá-la em prática também na nossa vida, e que nós possamos compreender coisas que nos levam para o caminho da felicidade. Aqui está a tua palavra, que é o caminho da felicidade. Nos ajuda a entendê-la. No nome de Jesus, fica conosco aqui, nesse momento de aprendizado, e de entendimento da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, amigos, olha só. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Essa é a Bíblia, está escrito aqui na minha Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Muitas vezes ela é chamada também de Bíblia Católica. E eu vou usar aqui nessas semanas esta Bíblia, porque ela tem algumas diferenças, e eu já vou explicar para você. Mas a Bíblia, ela é uma coleção de livros, uma coleção de livros. Há uma cidade antiga que você pode pesquisar, é chamada de Biblos, e lá tinha uma biblioteca muito famosa, e a Bíblia vem desse nome, deriva desse nome, dessa biblioteca, da biblioteca de Biblos, né? Então, Bíblia quer dizer coleção de livros.
É isso que quer dizer a Bíblia, uma coleção de livros. Quantos livros tem a Bíblia que nós temos em mãos? Ó, a Bíblia tem 66 livros. E esses livros estão reunidos, né? Esses 66 livros estão reunidos aqui e começa com o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, e termina com o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Gênesis é para a gente lembrar e fazer aquela menção, aquela relação. Gênesis é o livro dos começos, aonde tudo começa. E Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, é o último livro da Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Então, quanto tempo foi escrita a Bíblia? 1600 anos, por 40 autores diferentes. A Bíblia foi escrita. Então, num período de 1600 anos, e foi escrita por 40 autores diferentes. Um outro detalhe muito legal da Bíblia nesses 66 livros não tem contradição. Ela não se contradiz. Então, se no começo fala que é pedra, até o fim da Bíblia vai ser pedra. Não tem. Minha câmera acho que está desfocada aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Que ela está focalizando o. Vou fechar a câmera aqui rapidinho. Vou abrir de novo porque ela está focalizando. Isso, melhorou. Ela está focalizando a Bíblia que eu estou mostrando aqui, que eu coloquei na minha frente. Mas eu estava falando, né, que do começo até o fim da Bíblia não há contradição. Não há contradição. Por quê? Tem um livro da Bíblia do Antigo Testamento e chamado Malaquias 3, verso 6, que diz que Deus não muda. E como ele que inspirou a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ele não muda. Então, o que ele fala no começo, ele vai falar por toda a palavra de Deus. Daí você se pergunta assim: como que pode um livro, e eu faço essa pergunta também, um livro que foi escrito, né, num período de 1600 anos, ele não se contradiz e foi escrito por 40 pessoas diferentes. Por que que ele não se contradiz? Porque quem está por trás deste livro é o mesmo Deus que inspirou as 40 pessoas num período de 1600 anos. Os autores da Bíblia, né? Os que escreveram o texto bíblico. Tem gente nobre, tem gente simples, tem pastor de ovelha, tem rei, tem boiadeiro, tem médico que escreve a palavra de Deus, tem erudito, tem pescador que escreve o texto bíblico. Então, o texto da Bíblia, ele foi escrito por 40 pessoas diferentes. Eu acho que é legal você lembrar disso. 40 pessoas e nunca se contradiz. Não, nunca se contradiz. A Bíblia é dividida em dois blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai de Gênesis até o livro de Malaquias. E o Novo Testamento vai do livro de Mateus, o Evangelho, até o livro do Apocalipse. No Novo Testamento tem 27 livros. E o Antigo Testamento, o restante desses livros. Um outro ponto bem interessante da Bíblia, né? Deus se revela na palavra. E ele se revela em toda a palavra, ele se revela, ele se mostra. E eu já vou mostrar para você como que Deus se revela. Um detalhe: na Bíblia, quando a gente abre a Bíblia, e estou abrindo a minha aqui, ela tem uma parte que tem um número grande. Um número grande é chamado de capítulo na Bíblia. Então, tem um número maior ali. O que que é o número maior? É o capítulo. E o número menor? O número menor é chamado de versículo. Foi assim que se estruturou para que o texto bíblico fosse encontrado. Então, quando a gente vai estudando a Bíblia, e nós vamos fazer isso, nós vamos falar assim, ó. Vamos abrir a Bíblia
no livro de Segundo Pedro, capítulo 1, o verso 21. Então a gente vai abrir a Bíblia no capítulo 1 de segundo livro chamado Segundo Pedro, e o versículo ou verso é o 21. Foi feita essa separação entre capítulo e versículo para que a gente pudesse localizar os textos da palavra de Deus. E, e eu quero abrir a Bíblia com você nesse texto, então. Segundo Pedro, eu vou abrir a Bíblia aqui. Segundo Pedro está no Novo Testamento. Então é Novo Testamento, é quase indo para o finalzinho da Bíblia, segundo Pedro. E o capítulo é o capítulo 1 e o verso 21. Se você abrir a Bíblia de trás para frente, tem o livro do Apocalipse, daí tem o livro de Judas, daí tem Terceira João, Segunda João, Primeira João, e aí a gente vai para o livro de Segunda Pedro. Isso, Segunda Pedro, capítulo 1, o verso 21. Hoje, aqui hoje, eu vou ler o texto bíblico. Mas na próxima semana eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês me ajudarem com esse texto da palavra de Deus. Então eu vou ler aqui, ó. Segundo Pedro, segunda epístola de São Pedro, que está aqui na minha Bíblia, na Bíblia que eu falei que é a Bíblia de Jerusalém ou Bíblia Católica. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, o verso 21. E eu vou ler aqui, ó. Segundo Pedro, então está no Novo Testamento, o número grande é um e o pequenininho é o número 21. E o texto bíblico diz assim, ó, eu vou ler aqui, ó. Pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Vou repetir. Pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Sabe que Deus, nós cremos num Deus pela Bíblia. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. E são três pessoas distintas. E a Bíblia fala e apresenta na palavra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, e eu acho que você conhece essa oração, a gente ora a oração do Pai Nosso, é, e muitas vezes a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Outros momentos a gente faz orações assim, e há momentos assim na palavra de Deus falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, que andou com Jesus e é chamado de discípulo, apóstolo, porque ele foi discipulado, ensinado por Jesus, ele fala assim, ó, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens santos, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Há uma, para inspirar a palavra de Deus, há uma ação do próprio Deus. E como é que Deus se revelou para esses 40 autores? A Bíblia tem um texto que diz assim: que Deus se revelou se revelar é se mostrar, se apresentar, se revelou através de sonhos, através de visões. E Deus dava sonhos e visões, mostrando é, a vontade dele, mostrando o que ele desejava para a humanidade. E Deus se revelou através de sonhos e visões. E o que acontece? Pedro está falando assim, ó, nem nada veio por vontade humana do texto da Bíblia, mas homens santos foram impelidos pelo Espírito de Deus. Esses homens santos são pessoas que andavam perto de Deus, dependendo de Deus, confiando em Deus. Santo na Bíblia quer dizer separado. Vem de uma palavra que na língua grega, que é chamada hagios, santo.
E esses homens eram separados, foram chamados, convidados por Deus. E Deus se mostrava para eles. Mais ou menos assim, ó. A gente está aqui hoje começando esse estudo da Bíblia. E vamos supor que a gente tivesse nesse período dos 1600 anos e fôssemos um dos autores da Bíblia. E Deus mostrasse para você assim: ah, quando for 8h16 da noite, o pastor Alceu, que te convidou para estudar a Bíblia, e os teus amigos que te convidaram para estudar a Bíblia, ele vai pegar o celular dele e vai ligar a lanterna, bem aqui. Ele vai ligar a lanterna. E vamos supor que isso é Deus mostrando para você. Num sonho ou numa visão, Deus mostrou para você isso. E aí você conta para os teus amigos. Só que você conta do teu jeito. Deus mostrou para você, ó, 8h16, o pastor Alceu vai ligar a lanterna do celular e vai e mostrar em direção à câmera. E a gente vai ver um brilho. E você conta para as pessoas. Deus, ele mostrava o futuro ou mostrava situações do presente. E os profetas, porque quem escreveu a Bíblia a gente chama de profeta, que teve essas revelações de Deus, eles tinham a visão ou um sonho e eles falavam de acordo com a linguagem deles, de acordo com o jeito deles, de acordo com, vamos dizer assim, a escolaridade deles, de acordo com a maneira deles. Então, aqui na Bíblia, a gente encontra a vontade de Deus, só que com o sotaque do ser humano, porque os homens escreveram de acordo com o vocabulário deles, escreveram de acordo com o conhecimento que eles tinham e na linguagem deles, do jeito deles. Por isso que Pedro fala aqui, olha, nenhuma profecia, nada foi dada por vontade humana, mas homens santos, separados, eles falaram impelidos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, ou escreveram é, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa interessante da Bíblia é que ela foi escrita em. Tem três línguas nas quais ela foi escrita. Ela foi escrita em hebraico, quase todo o Antigo Testamento, algumas porções em aramaico que tem no livro de Daniel, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego. Então, quando a gente abre a Bíblia, e eu vou aqui, ó, no primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis 1, verso 1, se você quiser pegar a Bíblia aí também, Gênesis 1, verso 1, vai estar escrito assim, ó. Aqui na minha Bíblia vai estar escrito assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele vai falar assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi escrito em hebraico. Como é que é esse texto em hebraico? Em hebraico é assim, ó. Bará, Bereshit, Elohim. Isso é hebraico. Bará, Bereshit, Elohim. Elohim é um adjetivo para o nome de Deus. Bereshit é começo e Bará é criar a partir do nada. Então, quando a gente tem o primeiro versículo de Gênesis Bará, Bereshit, Elohim. No princípio criou Deus. E Deus cria a partir do nada. Um professor meu de teologia dizia que Deus, ele falava nas aulas, Deus criou ex nihilo, é do nada. Ele formou, ele criou, ele fez, né? E então essa é em hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bará, Bereshit, Elohim. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, quando a gente vai no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, a gente encontra
no capítulo 6, a oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em, em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é Pater Remon Ho Entois. E aí continua o Pai Nosso. E se você quiser, eu posso mandar para você o Pai Nosso em grego para você decorar e falar também. O Novo Testamento, então, foi escrito na língua grega. E o Antigo Testamento em hebraico e umas porções de Daniel em aramaico. A Bíblia, ela é dividida em algumas partes também. Tem o Pentateuco. O que que é o Pentateuco? São os primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Depois disso, vem os livros de história, os livros históricos, que vai de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, é, Reis, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Aí vem os livros de poesia. A Bíblia também tem poesia, são os chamados livros poéticos, que começa com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois a Bíblia tem os livros que são de chamados de proféticos, que vão de Ezequiel, Daniel, Jeremias, é, Ezequiel, Daniel, Jeremias, daí Ageu, Amós, Obadias, são os livros chamados proféticos. E tem os profetas que são chamados de maiores na Bíblia, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas tem profetas chamados de menores também na Bíblia, que são Ageu, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Malaquias, Zacarias e outros. São chamados de profetas menores. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente vai para o Novo Testamento, ali começando o Evangelho de Mateus, a gente encontra os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo nós chegamos num livro chamado histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Depois as cartas, que foram escritas por Paulo, foram escritas também por Tiago, Judas, Pedro, que a gente acabou de ler na Bíblia, e João, e depois a gente encontra um livro de profecia. O livro de profecia é o livro do Apocalipse, que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Esse é o livro chamado Livro de Profecia. E assim está toda a Bíblia. Toda a Bíblia é de Gênesis até Apocalipse. Eu quero ler um outro texto da Bíblia com você, e é segundo Timóteo. Então, está no Novo Testamento, é da metade da Bíblia para frente, Timóteo, e é o capítulo 3 de segundo Timóteo. Segundo Timóteo 3. Então, se você for de trás para frente na Bíblia, Apocalipse, daí vem as cartas de João, as cartas de Pedro, Tiago, Hebreus, e aí você está pertinho de segundo Timóteo. Não se preocupe com isso, se você está começando agora a aprender sobre a Bíblia, tá bom? Nós vamos crescendo junto no conhecimento e no manuseio também da palavra de Deus. Porque quanto mais a gente estiver perto, mais fácil a gente vai localizar os textos da palavra de Deus. Vai ser muito legal aqui, tá bom? Então, é segundo Timóteo capítulo 3. Então, 3 o número grande. E o número pequeno é o 16. Paulo é o autor desse livro de segundo Timóteo.
capítulo 3, o verso 16. E ele fala assim, ó, ele escreve assim, ó: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refletir, para corrigir, para educar na justiça. Aí o verso 17, pequenininho, diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Eu vou ler de novo. Olha o que ele diz. Toda a escritura. A Bíblia, a gente fala Bíblia, né? Mas quando a gente pode chamar a Bíblia de Escritura, Sagradas Escrituras, Livro de Deus, esses são vários nomes que a palavra de Deus tem. Então eu vou ler aqui de novo, ó. Toda a Escritura, então toda a Bíblia é inspirada, ou seja, Deus é o originador da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, homem no sentido homem e mulher, ser humano, seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Para que todo o ser humano seja qualificado para toda a boa obra. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia, ela tem uma origem celestial. A palavra de Deus tem uma origem celestial. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela veio por vontade divina. E ela tem 66 livros, foi escrita num período de 1.600 anos por 40 autores. Ela não se contradiz. O Antigo Testamento, ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e um pouquinho de aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a Bíblia não é vontade humana, é uma vontade divina. Por quê? Na Bíblia nós encontramos o amor que Deus tem por cada um de nós, por você, por mim, por sua família, por seus filhos, pelos seus netos, o amor que ele tem. E por que Deus deixou a palavra? Por um motivo, para que você e eu conhecêssemos o amor dele, para que nós entendêssemos o tempo em que nós estamos vivendo e para que nós também nos preparássemos para a volta, a vinda dele. Portanto, vamos, se você puder, vamos fazer um acordo, um compromisso de estar perto da palavra de Deus, porque a fonte da felicidade está em estar perto da palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus. E a gente vai terminando hoje por aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar mensagem no WhatsApp para mim e eu vou responder você. Se você quiser os textos, o que eu falei hoje aqui, eu envio para você. E quero dizer para você que a Bíblia, a palavra que Deus deixou aqui, as Escrituras, elas podem te ajudar a ser mais feliz e preencher todos os vazios do seu coração. Que Deus te Amém. abençoe, que Deus te guarde, e eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Se você puder fechar os olhos, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos aqui, começamos uma jornada de estudo da tua palavra. Nos ajuda a entender a tua palavra, compreendê-la. E obrigado, porque quando o Senhor idealizou a ideia da palavra, da Bíblia, o Senhor pensou em nós para que conhecêssemos a tua vontade. Fica conosco no restante dessa noite, abençoa cada amigo, amiga aqui, que a tua palavra encontre um lugar muito especial no coração. Nos despedimos aqui, mas nos encontramos semana que vem, nesse mesmo momento, para compreender e estudar mais a tua palavra, no nome de Jesus. Amém.